Vamos lá, galera. Segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. Então, estamos aí de volta, né? Canal Aposta a Tripla trazendo análise para o trade esportivo, entradas pré-live e a nossa tripla. Hoje o Di teve um compromisso, não pôde participar com a gente aqui, mas amanhã ele vai estar de volta. Então, hoje serão 4 jogos, né? Então, vamos começar aqui com o joguinho do Fenerbahçe e Konyaspor, né? Fenerbahçe e Konyaspor. Mas antes, cara, não te esquece, né? Deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho. Agora sim, vamos embora para análise. Fenerbahçe e Konyaspor. A gente vê aqui o histórico de confrontos, né? Um confronto até equilibrado, né? Com 3 vitórias do Fenerbahçe e 4 vitórias do Konyaspor. Mas a gente vai ver aqui a race das equipes aqui, momentos opostos, né? O Fenerbahçe vem numa race muito boa, né? Com 7 vitórias na race, 2 derrotas e apenas um empatezinho. E já que o Konyaspor apenas uma vitória no amistoso ainda. Depois aqui 4 derrotas, 5 empates. Então não vem no seu melhor momento aí o Konyaspor. A gente vê aqui o Fenerbahçe é o vice-líder, né? 7 pontos do Galatasaray. Já teve mais perto, mas acabou perdendo o confronto direto, né? Tem simplesmente o melhor ataque do campeonato, né? Então o Fenerbahçe é muito bravo aí. E tá aí, tá na briga ainda, né? 7 pontos, então tem que vencer aí para encostar no Galatasaray, que também é outro que não tá dando brecha pro Fenerbahçe chegar. Já o Konyaspor ali, apesar de estar na oitava, aqui colocação a gente vê que são quase 20 pontos de distância. Então já não tem muito o que fazer, tá numa zona morta aqui. Então já não está disputando mais nada aí a equipe do Konyaspor. Até por isso aí os últimos jogos não vem desempenhando muito bem. A gente viu o Fenerbahçe em casa, uma campanha muito boa, né? Como eu falei, ele perdeu para o Galatasaray. E teve essa derrota aqui surpreendente também, né? E lá na primeira rodada, um empatezinho. De resto, só vitórias. Então, vem passando o carro aí. E já o Konyaspor fora de casa, apenas 3 vitórias. Também perdeu poucas, né? Perdeu apenas 2, mas empatou várias aqui. Então, uma campanha bem meia boca aí fora de casa aí do Konyaspor. Vamos para mais dados desse jogo. A gente vê que é um jogo interessante para quem trabalha no mercado de gols, né? Média de gols do Fenerbahçe aí, 4,18, do Konyaspor aqui 2,70, né? A gente vê que o Fenerbahçe marca quase 3 gols por partida, o Konyaspor aqui quase 1,5, faz 1,5 e leva 1,20. Quase a mesma coisa, os gols feitos, os gols sofridos. A gente vê o 0,5 HT do Fenerbahçe 82, 70 do Konyaspor, 82 e 80. O 2,5 também interessante aqui do Fenerbahçe aqui no campeonato, 73%. Então, cara, o Fenerbahçe é muito bravo para gols. E se a gente for botar aqui na régua dos últimos 10 jogos, simplesmente 100%, 100%, 100%. Então, cara, é buscar alguma coisa em gols. A gente vê até que o Konyaspor também, até o e-mail interessantíssimo aqui. Então, cara, para esse jogo não tem muito o que inventar, no meu ponto de vista, a não ser vir trabalhar alguma coisa aqui até em gols, né? Esse 2,5 aqui já tá em 66. Eu achei bem interessante, cara, pela média de gols das duas equipes. Então ali o jogo, se não tiver o padrão que eu espero aqui para trabalhar um back ao Fenerbahçe, né? Se o Fenerbahçe estiver dominando ali, eu trabalho esse back, né? Estiver dominando todas as ações. Caso o jogo esteja com trocação aí, um jogo muito aberto, trabalho esse 2,5 também, muito interessante. Então, para o trade, aí eu vou ficar de olho nesse back aqui do Fenerbahçe. E caso o jogo esteja aberto, mais de 2,5 gols aqui, já está com parte do mod bem interessante. Então, é isso que eu vou ficar de olho no trade. Já a minha entrada pré, eu vou pegar aqui a vitória da equipe do Fenerbahçe e mais de 1,5 gols na partida. Pô, deu uma odd de 1,70. Odd interessantíssima aí, cara. Pro brabo aí, né? A gente vem com uma assertividade excelente aqui na Turquia. Então vamos continuar com essa boa fase aí e com essa oddzinha de 1,70. Meu placar para esse jogo
3-1 para a equipe do Fenerbahçe. Então tá, gurizada. Agora vamos para o próximo jogo aqui, que vai ser Verona e Lazio. Verona e Lazio. Pronto, vamos lá. A gente vê o histórico de confrontos aqui, né? Confronto até parelho também, né? A equipe da Lazio com 3 vitórias, o Verona com 2 e 2 empates. A gente vê a race das duas equipes. A race do Verona, uma race bem ruim, né? 5 derrotas, 3 empates, apenas 2 vitórias, né? E já a race da Lazio, uma race melhor, né? Com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Mas também não é a race tão espetacular, né? Mas a gente vê aqui na tabela de classificação, a Lazio é a 4ª colocada, né? Então ele já tá Milan e Atalanta aí colado aí, querendo roubar essa vaguinha na Champions League. Então, cara, a Lazio tem que pontuar, até porque, cara, vencendo aqui, né? A Roma tá com um jogo a mais, já passa a Roma, e daí torcendo aí para um tropeço da Inter de Milão, pode até ficar aí já na 2ª colocação, né? Então, muito importante para a Lazio vencer essa partida. E já o Verona ali, tá ali querendo escapar da zona da degola, né? Se afastar o máximo possível dessa região que ninguém quer ficar, né? Então, cara, Verona aí com uma campanha bem fraca, né? Como eu falei, tem que tentar pontuar aí para se afastar. Aqui a gente vê aqui a race do Verona jogando em casa, né? Uma race horrível, né? Conseguiu 3 vitórias, até vem de um momento interessante, né? Vem de 2 vitórias seguidas, mas venceu aí a Cremonese, que é fraquíssima, e a equipe do Lice aqui, que também é outra equipe fraca, e a Sampdoria, outra equipe fraca, né? De resto, perdeu para todo mundo, né? E um detalhe que chama a atenção aqui, jogos com poucos gols, né? Tirando esse, pegou a líder aqui, Napoli, que tava batendo forte na galera, né? De resto aqui, o único jogo que teve 4 gols foi esse, o resto tudo aqui sempre tendo um golzinho, mas poucos gols, né? Já a equipe da Lazio fora de casa, uma campanha até interessante, né? 5 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. E também nenhum jogo com mais de 4 gols, né? E só um 0-0, de resto sempre saindo golzinho nos jogos aí. Então, cara, e a Lazio só não marcou nesse jogo contra a Juventus e não marcou nesse jogo contra a Torino, né? Então a Lazio sempre fazendo um golzinho fora de casa também. Detalhe para ficar ligado aí. Vamos para mais dados desse jogo aqui. A gente vê a média de gols do Verona aí, 2,90, da Lazio 2,33. A gente vê que não são médias tão altas de gols, né? Então, o Lazio faz 1,67, Verona 1,20, sofre 1,70, né? Então, uma média alta de gols sofridos, né? Por isso que deu uma alavancada nessa média de gols aqui. O 0,5 HT, 80 e 89%, né? Bem interessante o 0,5 HT nesse confronto. O e-mail também chama muita atenção, né? Então, para quem quer buscar pelo menos 2 gols, mas já o 2,5 já fica bem abaixo. E outra que chama atenção é o under 13,5, né? Então, um under 13,5 bem forte, né? E se a gente for dar aquela esticada ali, não, esticada não, esse é do campeonato, né? Se a gente for olhar só nos últimos 10 jogos, a gente vai ver que esse 0,5 HT ainda 100% da Lazio, 80%. Então ainda continua bem interessante esse golzinho no primeiro tempo. E o under mais forte ainda, né? Então sempre eles saem pelo menos uns 2 golzinhos para as duas equipes, mas nunca mais do que isso, né? A gente vê que aqui é muito difícil sair mais de 2,5 e o under 3,5 vem fortíssimo. Pro trade, pessoal, pro trade eu venho sim buscar aqui um lei a equipe do Verona, mesmo jogando em casa. Gosto mais da equipe da Lazio, acho que joga um futebol bem melhor e tem tudo aí para, mesmo jogando fora de casa, vencer esse jogo e se impor, né? Então eu venho assim buscar padrões de superioridade da equipe da Lazio para estar exposto aqui num lei a equipe do Verona. Já a minha entrada pré para essa partida, eu vou pegar aqui até onde deu uma caidinha, né? Vou pegar aqui um dupla chance para a equipe da Lazio. Quando eu montei, estava em 60, né? Mas eu já arrumei no banner ali. Um dupla chance para a equipe da Lazio, um menos de 4,5 gols, né? E um mais de 0,5 gols. Cara, para mim, esse criar aposta ficou
excelente, cara, excelente. Então, a gente olhou pelo histórico ali, quase todos os jogos, só um jogo, né, que não teve gol, e só um jogo que teve mais de 4,5 gols juntando as duas equipes. Então, cara, para mim muito valor, e é o que eu venho buscar aqui nessa entrada pré. Já o meu placar para esse jogo vai ser 2-0 para a equipe da Lazio. Fechou, gurizada. Agora vamos para o terceiro jogo do dia, né? Raio Vallecano contra Almeria, né? Então, vou botar na tela para vocês. Fechou. A gente vê o histórico de confronto, o Almeria com uma vantagem aqui, né? Venceu 13 e perdeu apenas um joguinho para o Raio. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Duas races bem ruins, né? A gente vê aqui que o Raio tem 3 vitórias na race, 4 derrotas e 3 empates. E o Almeria aqui com 2 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. Então, duas campanhas fracas, né, das equipes. A gente vê aqui que o Raio é o 8º colocado, o Almeria é o 13º. Então, cara, o Raio ainda tem aqui uma chancezinha de vir aqui tentar beliscar aqui uma Europa League, né? Então, tá aí, né? Tá vivo. Vencendo já entra na zona aqui, cara. Então, pô, joguinho em casa, vai pegar uma equipe fraca. Então tem tudo aí para se impor aí e tentar essa vitória. A gente vê aqui a race do Raio em casa, né? Até começou perdendo, né? Depois teve uma sequência interessante. Perdeu os últimos 2 jogos, 2 confrontos difíceis, né? Então, 2 derrotas aí. Mas não é uma campanha ruim aí para a equipe o padrão da equipe do Raio, né? Jogando em casa aí, pô, venceu o Real Madrid. Então, cara, interessante sim ficar de olho em alguma coisa a favor da equipe do Raio, ainda mais olhando essa race aqui do Almeria jogando fora de casa, né? Uma race horrível, com 6 derrotas e 3 empates, então não ganha de ninguém fora de casa, então não tem como não vir aqui tentar buscar alguma coisa a favor da equipe do Raio. A gente vê aqui mais dados do jogo aqui, o Raio under 2,5 nas últimas 3, o Almeria concedeu nas últimas 6 e over 1,5 nas últimas 6. A gente vê aqui a média de gols, né? 2,67, 2,56. E o over 0,5 HT, 78,67. Até interessante, né? Para buscar aqui um 0,5 HT, 1,5 bem interessante, né? 78% para as duas equipes. Então, ficar de olho quem quiser buscar pelo menos uns 2 gols nesse jogo, no meu ponto de vista, tem muito valor, né? Mais do que isso já não é tão interessante, né? A gente vê aqui que o under também é um pouco mais forte pro equipe do Raio. Mas é isso aí, pessoal. É buscar 2 gols ou menos de 3,5 aí. Mais de 2,5 e menos também é um pouquinho complicado. Se a gente for botar aqui nos últimos 10 jogos, a gente vai ver que não muda tanto as estatísticas, né? A gente vê que o 1,5 continua forte para as duas equipes e o under 3,5 também. Então, cara, esse jogo aí, gols aí, eu ficaria de olho pelo menos 2 gols. Mais que isso, eu tô fora. Pro trade, pessoal. Pro trade é aquilo que eu comentei com vocês ali, né? Se o Raio realmente se impor jogando em casa aí, que eu até acredito que vai acontecer, porque o Raio vem bem forte quando joga em casa, principalmente no primeiro tempo, né? Então é excelente para quem vai trabalhar aí num back aí, a equipe do Raio. Eu acho interessante, sim, ficar de olho para tentar buscar esse backzinho. Pô, 1,84 contra uma equipe que não ganha de ninguém fora de casa. Então, para o trade, eu vou ficar de olho nesse back. E caso o jogo esteja aberto com trocação aí, daí eu não vou me expor, não. E eu vou ficar de olho nesse 1,5, caso bata uma odd interessante ali a partir dos 35 do primeiro tempo ali. Acho que já bate aí uma oddzinha 2 e pouquinho. Daí eu posso sim me expor, caso não tenha saído um gol ainda, né? Mas acredito sim que deva buscar esse back a equipe do Raio. Então é isso que eu venho buscar no trade. Já a minha entrada pré, eu vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Raio e mais de 1,5 gols no jogo, né? A gente viu ali que em casa ali o Raio
costuma sempre ter 2 golzinhos na partida, então acho bem interessante, ainda vai ficar com uma defesa aqui do empate, né, então, pô, dupla chance, o Almeria não venceu de ninguém fora de casa, né, empatou 3, então aí caso dê um empatezinho, 1-1, aí 2-2, essa nossa aposta ainda vai dar green, então uma oddzinha de 1,60, para mim tem muito valor. E meu placar para esse jogo, 2-0 para a equipe do Raio. Vamos agora para o quarto e último jogo do dia, que vai ser o joguinho do Rio Ave contra a equipe do Sporting. Vamos lá. A gente vê aqui o histórico de confrontos, né? 3 vitórias para o Sporting, 2 para o Rio Ave, 2 empatezinhos. E aqui a race das duas equipes. O Sporting com uma race bem boa, né? A gente vê que fora da curva foi só essa derrota para o Marítimo. Esse empatezinho com o Benfica foi um bom empate, né? Jogando contra o líder fora de casa, né? Claro que poderia até ter ganho, né? Teve oportunidades. Mas, cara, não dá para reclamar do empatezinho contra o líder, né? E aqui acabou perdendo aqui na final da Copa da Liga pro Porto, né? Que é bem forte, né? Então, uma derrota que dá para se entender. E esse último jogo, caraca, hein, meu? Tocou apenas 5-0 no Braga. Só um detalhezinho. O Rio Ave aqui vem com uma race também. Tinha ganho 4 aqui, né? Mas as últimas aí, pô, 3 derrotas e 3 empates. Então não tá no melhor momento na temporada agora, né? O Rio Ave. A gente vê que o Sporting vem na quarta colocação, né? 35 pontos, tá 7 pontos atrás da equipe do Porto. Então, cara, tem que vencer aí, até porque, pô, o Braga aqui, ele vencendo, vai ficar a 6 pontos, 5 pontos do Braga, desculpa, né? Vencendo fica 5 pontos do Braga, o Braga já jogou e venceu. Então tem que vencer, né? Tem que vencer para brigar por essa vaga aqui na Champions League, né? Lembrando que em Portugal os 2 primeiros classificam direto e o terceiro vai para uma pré-Champions. Então aqui já está ficando na Europa League. Então não é interessante, né, para a equipe do Sporting ficar fora da Champions League, né? Então tem que vencer para antes conseguir entrar nessa briga aqui que está um pouco longe já a equipe do Sporting. Já o Rio Ave naquela zona morta, né? A ideia dele aqui não tem muito o que inventar, né? Não tem como disputar mais uma vaga aqui. É tentar não chegar perto da zona do rebaixamento, pessoal. Tá na zona morta ali, não tem muito o que inventar a equipe do Rio Ave. Então, até por isso aí, vai mais com sangue doce. A gente vê que a race do Rio Ave em casa até não é ruim, né? Não é ruim, vem com uma race até interessante, né? Perdeu 3 jogos, mas conseguiu a proeza de no último jogo perder pro Paços de Ferreira. Cara, o Paços de Ferreira tinha ganho de ninguém, tá ganhando do Rio Ave. Olha, parabéns ao Rio Ave. E aqui o Sporting fora de casa não é uma campanha também fenomenal, né? Mas é uma equipe muito mais forte que o Rio Ave e tá motivado, né? Estão com 5-0 no Braga, então tem motivo aí para muito mais motivos para brigar por esse jogo do que o Rio Ave que tá nessa zona aí morta aí. E já perdeu até pro Paço Ferreira em casa na última rodada, então já tá, como sabe que não vai chegar em lugar nenhum, tá só cumprindo meio que tabela, né? Apesar de estar na metade do campeonato, não tem muito o que inventar. Mais dados desse jogo. O Rio Ave não ganhou nas últimas 5, under 13,5 em 9, ambas marcam não em 7. O Sport marcou primeiro em 8, marcou em 8, over em meio em 9 e ambas marcam não em 7. Né? Ambas marcam que não bate de jeito nenhum das duas equipes aqui, é difícil. A gente vê a média de gols aqui, médias baixas de gols, né? 2 para o Rio Ave e 2,89 para o Sport. Mas o que levanta essa odd do Sport jogando fora de casa aqui é os gols sofridos, né? Então faz poucos gols, o Ave também faz poucos gols. E a gente vê aqui, mas apesar disso, o 0,5 HT é interessante, ó. O 0,5 HT 75, 78, mas o e-mail do Rio Ave já é horrível. Do Sport até também continua interessante. O 2,5 do Rio Ave, horrível também. E aqui o 13,5 também, bem interessante, né? 75 e 78%. Também então vem forte aí esse jogo, uma cara de under aí, uma cara de poucos gols. E se a gente puxar aqui
para os últimos 10 jogos, a gente vai ver que não muda muito, né? Os times continuam under, e o under aqui 100%, 75%, então não muda quase nada aí. São equipes que fazem poucos gols, né? Quando jogam aí, o Ave joga em casa e o Sport jogando fora. Pro trade, pessoal, questão de gols eu vou ficar de fora e eu venho tentar buscar esse back equipe do Sport, né? Porque eu acho que é uma equipe muito superior, né? Bem motivada aí de uma vitória sobre a equipe do Braga. Então, cara, para mim tem tudo aí para conseguir vencer a equipe do Rio Ave. Então, eu espero conseguir pegar esse gol no primeiro tempo, né? Apesar das equipes serem under ali, vamos ver se a gente consegue pegar esse golzinho no primeiro tempo. E a minha entrada pré para esse jogo, eu vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Sport. Até agora a odd deu uma subidinha, hein? Em um menos de 13,5 gols, uma oddzinha de 1,62, estava 1,60, já mudou. Então valorizou um pouco, tá bom. Acho que tem muito valor aí. E o meu placar para esse jogo, 1-0 para a equipe do Sport. Então tá, pessoal. De análise era isso, né? Trouxe esses 4 jogos para vocês. Então agora eu vou deixar aqui para vocês aqui, ó, a nossa tripla, cara, nossa tripla que é aqui, ó, Fenerbahçe. Nesse joguinho do Fenerbahçe, vamos pegar aqui um golzinho no primeiro tempo, né? Joguinho do Rio Ave Sporting, um empate anula para a equipe do Sporting. E Verona e Lazio, um dupla chance para a equipe da Lazio. A nossa tripla fechou com uma oddzinha de 2,03, né? Até no banner tá 2,02, hein? Mas deu uma valorizadinha. Então essa vai ser a nossa tripla. E por hoje é isso aí, pessoal. Amanhã aí o dia já tá de volta. Então, vamos trazer já conteúdo aí, mais entradas e sempre lembrando, né? Gestão de banca, então cabeça no lugar. Momentos bons vamos ter, momentos ruins também. Então não adianta aí se desesperar, esperar alguma sequência ruim, também ficar muito eufórico quando pegar uma sequência boa. Fechou, pessoal? Vou deixar só para vocês aqui a nossa dica top do dia, que vai ser a do Brabo da Turquia. Então aí Fenerbahçe para vencer e mais de 1,5 gols. Para mim é o que tem mais de valor nesse dia de hoje. Fechou, gurizada? Amanhã estamos de volta. Um abração para todo mundo.